Murilo, você falou que no começo iniciou ali na escola com onde tinham os padres e depois foi pro espiritismo. Nessas duas vertentes aí, a gente vê o cristianismo presente. Isso em algum momento conflitou com a magia para você? Não. A magia não conflita com nenhuma religião. Por conta da Inquisição. Não, a magia, veja bem, vamos pensar bem o que é a automagia. A automagia, como eu disse para você, é uma ciência, ela estuda essas questões. Então a automagia ela não conflita com ninguém. Por exemplo, eu, Murilo, tá? Para mim, quando eu acendo uma vela, eu tô focado no fogo, né? Se a vela é branca, se a vela é preta, se a vela é amarela, não faz diferença para mim. Na Umbanda, por exemplo, existe cor. Né? A vela é preta para uma coisa, a branca para outra, a amarela para outra, né? Para mim não. Aí a pessoa diz assim para mim: mas não, banda é assim. Eu digo para a pessoa: funciona? Tá funcionando para você? Tá. Continua fazendo. Não, mas eu digo não tanto pelo funcionamento, eu digo por conta da Igreja Católica ter queimado as bruxas. A gente só estuda o cristianismo. Porque o cristianismo talvez seja uma das religiões mais estudadas que existe. É o cristianismo. Né? Talvez seja a única vertente religiosa que tem pesquisas científicas. Você não vê ninguém estudando o islamismo tão a fundo como se estuda o cristianismo. Você não vê. O judaísmo é praticado, mas você não vê tantos estudos sobre o judaísmo. Então, assim, na automagia você estuda cristianismo, você estuda islamismo, você estuda judaísmo, e independe de que se você vai acreditar naquilo ou não. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que estude folclore brasileiro. Ele vai lá para a Amazônia estudar a folclore brasileira. Ele começa a pesquisar, vai lá, ele vai descobrir Matinta Pereira, Mula Sem Cabeça, né? Boto, Saci. Ele acredita naquilo que ele está pesquisando? Talvez não. Muito provavelmente ele não acredita, mas ele vai para lá pesquisar. Mas as pessoas que estão naquela região, ele acredita em Saci Pereira porque ele já viu o Saci. Uhum. Ele já viu, ele teve essa experiência ali. Né? Ele já viu. E aí você, como estudioso, você vai lá e contesta alguma coisa que ele viu. Não, então, quando você estuda, você não contesta nada. Por exemplo, nos meus cursos eu tenho padre, eu já tive pastor, eu já tive judeu, evangélico, umbandista, luciferiano. Isso é sensacional. E você não interfere na fé de ninguém. Mas assim, o que eu digo não é nem de interferir na fé. O que eu digo é que, por um momento, homens que praticavam o cristianismo na Igreja Católica, eles decidiram que quem citasse o nome de magia deveria ser queimado em fogueiras. Sim. É esse ponto que eu questiono, assim, não questionando a fé e muito menos que criticando Cristo ou mesmo os cristãos. Não, eu entendi essa pergunta, eu entendi. Porque em algum momento na sua cabeça não houve uma revolta com aquilo ali? Houve um exagero. Por quê? Antigamente, religião, política, ciência, era tudo uma coisa só. Né? Então, a religião ela exercia um poder muito grande. Então porque o cristianismo também no início foi perseguido. Né? Tanto é que as ordens secretas surgiram para proteger o povo cristão. Né? Os templários eram uma ordem secreta para proteger quem era cristão. Então, o cristianismo também teve uma época que foi perseguido. Então, isso era uma disputa de poder. Então, o cristianismo ele começou a condenar as religiões pagãs porque eles precisavam de adeptos. Era disputa de poder. Né? Só que nós estamos falando numa época de bárbaros, né? Uhum. Então, a própria magia, né? Como se você for ver no período medieval, tinha sacrifícios, né? Matavam pessoas, matavam os animais, né? Hoje não faz sentido. Se você quiser fazer, por exemplo, uma magia cerimonial, um ritual, que você trabalha com sangue, você pode substituir aquele sangue por vinho, como a igreja faz, porque é mental, é representativo, são arquétipos. Né? Então você não pode... tinha que matar bode. Eu sei que existem muitas religiões que ainda fazem isso.
Sim. Tá? É o entendimento deles. Eu não vou dizer que eles estão certos e que estão errados. Eu só digo o seguinte: é o entendimento deles. Não é o seu, pronto, acabou. Não é o meu, né? Mas é o entendimento deles. E eu respeito isso como entendimento deles, né? Mas antes era muito mais frequente essa situação, né? Hoje em dia já começa a não ter mais, né? Esse tipo de coisa. Os tempos mudam, né? O tempo muda. Então você tem que... Até quando você lê um livro de magia, um livro clássico de magia, que foi escrito nos anos 1700, 1800, e você lê, você vai ver que existe a presença do machismo, do racismo. Por quê? O próprio Kardec mesmo. Kardec, Eliphas Levi, que foi um grande magista, né? Que as pessoas dizem, não gostei do livro de Eliphas Levi, ele é muito magista, não sei o que. Gente, ele viveu num outro mundo. Né? Com o Kardec eu questiono porque assim ele diz ter contato com espíritos mais elevados, mesmo naquele contexto histórico que naquela época aquilo era normal. Aquele espírito elevado nunca falou para ele que aquilo ali fazia parte, era errado. Então, na verdade, o que é que Desmascarando Kardec. Na verdade, Allan Kardec. O Emmanuel nunca falou para ele. Eu vou falar uma coisa para vocês, bem, né? Eu tenho alguns amigos espíritas que dizem o seguinte: existe um médico chamado Franz Anton Mesmer, um médico alemão, que ressurgiu com a teoria do magnetismo animal. Ele dizia que todo mundo tem um magnetismo que seria um fluido, né, que capaz de tinha poderes curativos, apenas com a imposição das mãos, né? Um reiki. Como se fosse o reiki. Então, assim, ele estudou o chamado magnetismo animal, né? E nesse magnetismo animal, ele estudou o quê? O passe magnético, né? Pois bem, tem muita gente que diz, não, mas que Mesmer aprendeu o passe com Allan Kardec. Eu digo, não, você está equivocado. Não, está equivocado. Mesmer, quando morreu, Allan Kardec tinha 11 anos de idade. Então, Allan Kardec ele aprendeu o passe magnético com o Barão de Poitiers, que foi um discípulo de Mesmer. Né? Um grande magista, hipnólogo. Né? Então, existe... Por isso que Mesmer ele é estudado dentro da automagia. Porque o que ele fazia naquela época foi visto pelos magistas da época como algo mágico. Né? Hoje é pura ciência. Né? A neurociência está aí comprovando muitas coisas que se fala dentro da automagia. Só que eles dão outro nome. Né? Por exemplo, na automagia a gente fala estado de presença. Né? O que é o estado de presença? Mindfulness. É a mesma coisa. Eu tive um aluno que ele era professor de yoga. E de vez em quando a gente troca uma ideia. Muita coisa dentro da automagia que se fala está dentro da yoga. Cara, o pessoal nem sabe. Só muda o nome. A funcionalidade é tudo a mesma. A mesma coisa. Isso me leva a crer que a fonte de conhecimento da humanidade é uma. Só que ela foi se ramificando. Né? E foram criando nomes, porque cada um quis ser o pai da criança. Né? Então o cara inventa um nome e diz que ele que descobriu. Né? Mas é a mesma coisa. Né? A gente sabe que o magnetismo era usado já na Grécia Antiga, no Egito, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Existem comprovações sobre isso. E qual que foi aonde surgiu a automagia? Tem algum dado histórico ou algo do tipo? Não, eles dizem assim, Platão já falava de automagia, para você ter uma ideia. Então, O quê? Platão já falava da automagia. Falava o quê? Ele classificou a automagia como hermética, da gnose, da teurgia. Né? Só que Platão ele não era hermetista, Platão ele era teurgo. É uma vertente. O Platão ele queria tirar as pessoas do oculto, né? Ele queria mostrar para todo mundo. Na verdade, você imagina o seguinte: o que seria da humanidade se não existisse Platão? Na época, se hoje em dia nós temos uma quantidade de analfabetos que existe ainda hoje no mundo, se imagina naquela época que até reis e rainhas eram analfabetos. Para quem que Platão escreveu? Ele sabia que em alguma época alguém ia ler o que ele estava escrevendo. Né? E talvez ou Sócrates não escreveu nada. Então, né? Sócrates não escreveu nada. Ou ele era analfabeto, ou ele dizia assim: vou escrever para quem se não tem ninguém para ler. Ninguém entende. Né? Aí o Platão foi lá e escreveu. Né? Então, Platão ele começou dividindo as linhas, as escolas da magia ocidental, em hermetismo, gnose e teurgia.
Platão mesmo era teurgo. Mas os filósofos neoplatônicos eram herméticos. Né? Então, assim, eu acho que ele começou ali a dar uma cara de estudo, uma cara acadêmica, né? De ciência. Surgiu ali. No meu entendimento, surgiu ali. Né? Anterior a isso, ainda na época das cavernas, já se praticava magia, o curandeirismo já se praticava. Então não dá para você precisar quando surgiu a magia. Não existe um estudo que diga, olha, surgiu nessa época. Não. Quanto mais você vai a fundo, mais coisas você vê. E mais dúvidas geram. Eu diria que a magia surgiu quando surgiu a filosofia. Quando surgiu o universo. O mundo ali, né? Porque você criar alguma coisa do nada já é uma magia. A filosofia. Você imagina. Na filosofia você pensa de onde você veio. Você imagina aqui, no centro dessa mesa, né? No centro dessa mesa não tem nada. Lógico que manipula. Lógico que não. Lógico que sim. Se você tem autoconhecimento, você está manipulando energia. Mas o tal autoconhecimento, se você está se questionando sem ter certeza de nada, é só mais uma teoria que você põe em prática. Você imagina aqui, no centro dessa mesa não tem nada. E desse nada você faz alguma coisa. Isso é magia, cara. Lógico. Se isso não for magia, isso é o quê? Né? Então você pode dizer que a magia surgiu com o surgimento do universo. É verdade.